Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lana, sou analista aqui do Clube FI. Estou aqui com o Danilo, também analista e diretor de research do clube, e com a Vera, diarista e investidora. Hoje juntos aqui com o objetivo de dar um suporte e analisar aqui ao vivo a carteira da Vera junto com ela, através da plataforma do Clube FI. A gente se conheceu não tem tanto tempo assim, mas desde que a gente conheceu a Vera foi assim um encantamento à primeira vista. Eu conheci ela particularmente na aula presencial que a gente fez para os alunos do curso do Clube FI, uma aula presencial, em que a Vera fez um discurso lá sobre a história dela, com o professor Mira, e ganhou, inclusive, o curso, começou a fazer as aulas, e contando um pouco da história dela de investidora autodidata, de trabalhadora, que começou a investir sozinha e hoje já tem um patrimônio aí um pouco maior do que tinha, e compartilhando um pouco das dicas e como ela fez para chegar até aqui. E é justamente esse público que a gente quer alcançar com a nosso ramo educacional do Clube FI. Então a gente vê que a Vera ela tem muito para agregar para a gente e a gente para ela também. Acho que é um match muito bem feito. Então, para a gente é um prazer estar aqui com você hoje, Vera. Grata por ter aceito aí nosso convite. E vamos lá. Danilo, se quiser se apresentar, falar um pouco também. Boa. Segunda vez que a gente está fazendo esse vídeo, essa programação de séries a gente chama isso de assessment, não sei se já ouviram falar, que na Faria Lima se chama avaliação. A gente vai fazer uma avaliação da carteira da Vera. Eu sou analista CNPI, faço todas as recomendações junto com a Lana, todas as recomendações de todas as carteiras que a gente tem dentro do clube. Em cada plano tem a sua carteira, claro, e a gente está tentando ajudar aqui um pouco a Vera. Vamos fazer esse acesso na carteira dela, vamos falar sobre diversificação, sobre como ela está posicionada, vamos falar como que foi janeiro para ela também, em termos de retorno, e o que pode ser feito para melhorar a carteira dela, e você também pode acessar a carteira da Vera dentro do Clube FI, claro, de maneira gratuita, e você também pode criar a sua carteira de maneira gratuita. Eu vou colocar na tela, mas eu quero que a Vera também fale um pouquinho antes sobre esse novo relacionamento que está sendo criado aqui com o Clube FI, onde a gente vai fazer essa série de vídeos falando não só sobre a carteira da Vera, mas sobre o mercado de fundos imobiliários, né, sobre como que vão as questões de relações de risco-retorno entre a carteira da Vera e entre o mercado como um todo, e também falar sobre os fundos da Vera, né? Sobre cada um deles, e a gente vai dar uma passada nessa série de vídeos e comentar sobre o que poderia ser feito para melhorar a relação ali de risco-retorno, concentração, se falta algum segmento muito importante, a gente vai falar sobre tudo isso. Bom, primeiramente, né, todos que estão assistindo, obrigada, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a Lana e ao Danilo, né, por mais essa parceria, essa ajuda. Eu acredito que vai ser muito bom, não só para mim, para minha carteira, né? Eu vou começar a olhar para minha carteira com outro olhar agora. Com certeza eu vou aprender coisas que eu não sei. Eu acho que todo investidor iniciante como eu vai em algum momento passar por isso, achar que está fazendo tudo certinho, né? Mas ninguém melhor do que um analista, dois analistas, para dar uma olhada na minha carteira e ver o que está acontecendo. E já que você me perguntou como que está a minha carteira, né? Agora, nesse mês de janeiro, teve uma baita desvalorização. E é isso, estou aqui, aberta. Vamos ver o que acontece com essa minha carteira. Boa, boa. E é assim, não foi uma baita desvalorização, foi uma pequena desvalorização normal de acontecer em renda variável, só que foi um mês um pouco atípico, porque o IFIX subiu e a gente vai tentar olhar a sua carteira e ver qual que foi o fundo aí que trouxe esse retorno negativo e falar um pouco mais nesse primeiro vídeo de diversificação e segmentos. Olana, por favor, você que está com o comando aí da carteira, mostrar a carteira da Vera. Então, a gente já começa, você primeiro para acessar as carteiras dentro do Clube FI, para você criar, a gente tem, só de você ter o cadastro, você já consegue acessar nas nossas ferramentas, criar uma nova carteira, você já pode criar e simular a sua carteira dentro do Clube FI de maneira gratuita, sem pagar nada, só fazer se cadastrar dentro do clube e já começar a observar os seus retornos. E essa é uma ferramenta muito legal, porque além da posição consolidada, que você já deve ter isso dentro, né, do seu banco, aqui a gente
consegue ver o que não daria para ver, o histórico de quanto que você já recebeu aí de rendimentos desde que você começou a investir, e onde você faz o cadastro, e onde a Vera fez o cadastro das movimentações dela, você também consegue observar a carteira da Vera, mas eu falo, não sigam a carteira da Vera, eu vou falar o porquê. Sigam a carteira do clube. A carteira da Vera, ela vai começar, ela vai começar a ouvir um pouco. Vai começar a ouvir um pouco o research do clube e vai fazer algumas movimentações e melhorias que a gente acha que pode ser feito dentro da carteira dela. Então, as 3 principais abas do clube são essa. Na posição consolidada, a Lana pode até comentar um pouco junto comigo, a gente já olha aqui um nível de concentração dentre os ativos, né? Então, você pega aqui, ó, um ativo tem quase 20% dentro da carteira, outro quase 16%, né? 2 ativos aqui já configuram quase 40% da carteira, e concentração entre segmentos. Então, tudo bem, fundos de papel a gente até admite uma certa concentração, porque você tem já uma pulverização desses ativos, né? Mesmo o MXRF, por exemplo, ele tem 60 ativos dentro da carteira dele, mas tem uma concentração só em um único ativo importante também, mais que 10%, e o que a gente recomenda é ter uma diversificação maior. Fala aí também um pouco, Lana, do que você observa e os gaps aqui em termos setoriais, e aí a gente vai ouvir o lado da Vera também, porque não é só falar o que aconteceu, ela vai contar o porquê que ela resolveu fazer essa carteira, como que foi também, para a gente aprender um pouco com ela. Com certeza. Bom, uma das primeiras coisas que chama a atenção, né, Danilo, é o número de ativos que tem a carteira da Vera. Hoje ela tem aí quase R$ 27.000 investidos em fundo imobiliário, mas só 9 ativos na carteira. E assim, nossas carteiras que a gente tem de valor um pouco maior, carteira mix, carteira renda, carteira valor, são aí a partir de R$ 5.000 você já tem cerca de 14 a 16 fundos imobiliários. E a Vera com quase aí 27 mil tem só 9 fundos. Então isso também, a quantidade de ativos, acaba dando uma concentração muito maior em cada ativo em específico, e aqui nessa diversificação que ela tem, também não tem muitos segmentos e também é mais um tipo de concentração. Então, um principal ponto aqui seria ter mais ativos. E talvez você que acompanha já o nosso trabalho possa estar se perguntando, poxa, mas vocês têm a carteira de R$ 50, né, que só tem 5 fundos, é menos do que 9 ainda. Mas é que a carteira de R$ 50 é para R$ 50. Então, num patrimônio pequeno, não tem como você ter muitos ativos. Mas conforme você vai crescendo a sua carteira, você vai colocando mais ativos para conseguir diluir a sua posição e manter a rentabilidade, mas também mitigar e diminuir os riscos de concentração. Pô, agora, Vera, manda aí, por que você concentrou a carteira, você pensou em alguns ativos, foi comprando, o seu primeiro fundo, fala um pouco sobre o que decidiu aí, como você decidiu nesses 9 ativos. Eita, bom, precisa especificar cada um, passar rápido assim? Não, o que você pensou assim, eu vou comprar pelo PVP, vou comprar porque tá barato, porque caiu, mais assim, de forma mais genérica, e para explicar qual que foi o seu racional inicial. Bom, dos ativos que eu tenho hoje, alguns de tijolos eu tenho porque eu gosto dos contratos atípicos, e esse é um dos motivos pelos quais eu tenho o GALG. O VIUR eu acrescentei esses dias, então eu só tinha 8, o VIUR entrou esses dias. Uhum. O MXRF11 nem precisa falar, todo mundo, né? Pelo menos 99,9% compra o MXRF11. Nesse momento eu não compro mais porque eu entendo que ele está bem caro. O meu preço médio já está bem caro, acima do valor patrimonial, então eu dei uma segurada. Mas eu reconheço que eu cometi sim uns erros, né, em cima desses que eu já tenho. Por exemplo, a LZR11, por mais que é um fundo de tijolo, que eu sei que tem o valor dos imóveis e, enfim, dos inquilinos, de todo um contexto por trás desse fundo agregado, né, a esse ticker de negociação, mas eu já comprei com PVP bem elevado, então, assim, o que diminui a rentabilidade, por mais que ela seja boa, né, mas para mim não fica sendo boa, porque eu já comprei com um ágio alto, então o meu dividend yield on cost também não é bom. Mas eu pensei, né, estão ativos, é um fundo que tem
bons imóveis, e isso agrega valor em um fundo de tijolo. Deixa eu ver. O IRDM, ele está bem descontado, mas o que, assim, eu vou falar da minha visão, né? Eu gosto da carteira de CRI do IRDM, porque tem uma pulverização muito grande. E eu sei que quando há uma pulverização muito grande, está exposto a ter mais calotes, porque são mais empresas envolvidas. Porém, no meu ponto de vista, quando acontece com alguma empresa, impacta menos, porque o percentual do patrimônio alocado naquela empresa é bem pouco, né? Inclusive, eu posso estar errada, mas, assim, no meu ponto de vista, ele está descontado, eu até gosto, porque eu penso que eu quero aportar, eu consigo comprar agora mais em conta, porque eu já comprei ele bem mais alto. Boa, boa. Você vê o dinamismo, né, do seu racional, e eu achei legal que você teve um racional para fundos de tijolo, outro racional para fundos de papel, mas, né, todavia, entretanto, contudo, você tem concentrações importantes que elas devem ser mitigadas. Você até mesmo falou, minha carteira teve um revés nesse mês de janeiro, e o IFIX, você teve uma baixa aí de aproximadamente, você falou que foi alta, mas não foi uma baixa tão alta, foi de 0,70 mais ou menos, sua carteira caiu nesse mês. O IFIX, ele teve uma valorização de 0,70, e a gente observa que você está descorrelacionada com o IFIX por conta da sua concentração. Mais especificamente, por alguns fundos, e um deles é o Iridium. Por exemplo, você está com 20% da carteira no Iridium, e o Iridium caiu quase 6% durante esse mês. E aí, o que você vai fazer? Você vai comprar mais? Você vai concentrar ainda mais a sua carteira num fundo que já está com problemas para resolver aí, né, no curto e no médio prazo, com uma carteira investida que vem desvalorizando por conta, né, das questões ali do grupo Hectare. Então, esse seu pensamento de, se caiu eu compro mais, você já está com 20% dentro desse fundo. Então, eu acho que você pode mudar já essa mentalidade para os fundos de papel, como os seus novos aportes, os seus novos investimentos serem em outros ativos, para que esse percentual aqui, para que esse percentual de 18, esse de 10 e esse 8 de 5, eles vão ser menores. Então, a gente pensa que em torno de 5 a 7%, até 8% em cada fundo seria o ideal. E aqui a gente vê que você está concentrando 18, 17. Então, essas concentrações em um mês que um fundo vai muito mal, sua carteira já vai sofrer um impacto direto desse fundo que foi mal. E aí esse fundo aqui, o Verital, quando ele for muito bem, você já não vai sentir nada, porque ele só tem 5% da carteira. Então, a diversificação entre ativos e entre segmentos, e aí eu quero reforçar aqui nesse primeiro vídeo, a diversificação entre segmentos, para você ter um balanço de papel e tijolo, e também explorar todos os segmentos. E tem um segmento muito importante aqui, que você não investe. E a gente já vai falar sobre essa diversificação entre segmentos, mas é importante já você entender de cara e começar a pensar nos novos aportes. Ou até mesmo, por exemplo, alguns fundos que você tem aqui que já estão caros, que você já viu que está caro, e o seu preço médio, você falou, nossa, na MXRF meu preço médio já está maior que o patrimonial. Hoje a gente está num cenário de que temos fundos de papel com desconto, com uma qualidade de crédito igual ou melhor até do que esses que estão na sua carteira, com desconto de 5, 6, 7%, e com o mesmo yield, praticamente que está pagando o mesmo yield, ou seja, numa relação risco-retorno melhor, tendo em vista essas três escolhas que você fez. Para fundos de papel, a gente... Nesse caso, assim, por exemplo, o MXRF11, ele está bem caro, então, assim, se eu for vender, ele é um momento perfeito. Ele está até um pouco acima do meu preço médio, que, inclusive, o meu preço médio está mais caro do que o valor patrimonial, e aí eu já entendo que isso não é bom. Então, por exemplo, se eu resolvesse vender o MXRF11 hoje, e alocar em outro fundo, que está com a cota mais descontada, uma carta de crédito igual ou até melhor,
e com o dividend yield no mesmo patamar, eu poderia até ter mais rendimentos com o mesmo valor do que o que eu estou tendo no MXRF11. Então, eu queria pontuar isso, que é para as pessoas em casa também poderem entender a sua dinâmica, né? Não é só questão de, o MXRF11, é questão de ganhar, de querer ganhar com fundos imobiliários. Isso, perfeito. E no limiar, manter os rendimentos médios com desconto maior, ou seja, você vai estar protegida aí de possíveis solavancos, porque você já vai estar alocado em fundos que estão em preço, relação preço PVP. Para fundo de papel a gente pode adotar essa marcação, então você tem uma certa segurança de que em quedas, o MXRF, se ele tem permutas, por exemplo, dentro da carteira dele, que leva uma incerteza, né, de futuros rendimentos. Tudo bem, é uma carteira muito pulverizada, mas você bem pontuou, eu posso trocar esse fundo aqui por outro? Eu acrescentaria, sim, por outros, né? Colocaria no plural esse final, porque aqui você tem 10% no MXRF. Se você decidisse trocar, eu ia pensar de você colocar mais 2 ou 3, né, no lugar dele. Aí, se você resolvesse vender outros fundos, pensar em ter ali entre 5% e 7% em cada fundo. Então, por exemplo, em fundos de recebíveis, você pode ter 6, por exemplo, 7. E aí, dentro dos segmentos, ter 2, 3 de cada segmento. Estou vendo que você concentra bastante a sua carteira dentre os fundos híbridos. E com estratégias que replicam o mesmo racional de investimento em contratos, né, de longo prazo. O LZR tem essa questão de atipicidade, que a gente chama, né, de contratos mais longos. O próprio antigo GALG, agora GARI 11, ele também vai ter essa tese de ser um fundo híbrido, né, renda urbana, mais logístico, também contratos de longo prazo. Então, já o Tigar uma tese mais de desenvolvimento um pouco mais apimentada, mas também apimentada, e você tem 15% da carteira. Então, aqui a gente vê alguns problemas aqui dentro dos fundos recebíveis, em termos de concentração e diversificação, e também os mesmos problemas de concentração e diversificação dentre os fundos híbridos. Aqui você tem de fundo de tijolo apenas 3 segmentos, a gente tem pelo menos 5, então faltam aí pelo menos 2, né, dos principais, ou até mesmo 3, se você for continuar com... Tá chorando aí, o que acontece? Pode falar, velho. Esses 2 segmentos, com certeza que você já viu, são os de laje corporativos e de shopping. Isso, são segmentos de laje corporativa, shoppings, e também você poderia até pensar, você tem um fundo de fundo aqui, que conforme você faz a sua maior diversificação e novos aportes, ele pode até ficar com um peso menor. Mas sobre os fundos de fundos, a gente pode falar um pouco depois. Agora que você tocou nesse segmento, tem esses 2 segmentos são super importantes para uma carteira diversificada, e eu sei que você tem aí, a gente já conversou nos bastidores, que você tem preconceito aí por um deles, ou até 2 deles. Receio, eu acho que Lages você já... Pode falar. Receio. Então, né, Danilo, como a gente já conversou nos bastidores, depois da pandemia, eu apanhei um pouquinho com o setor de lajes, e assim, eu acompanhei de perto os shoppings fechados, né? Eu sei que teve todo aquele trabalho de vender online, de ir lá retirar roupa, a compra, de liberar poucas pessoas, mas enfim. E aí, depois da pandemia, eu falei, não quero mais saber desses 2 setores. É claro que depois eu vi que eu perdi uma oportunidade de entrada. E aí, quando eu me dei conta que eu poderia ter investido pelo menos no setor de shopping, porque deu uma grande valorizada, eu falei, agora já era. Porque eu perdi a janela de entrada quando eles estavam super desvalorizados, né? Então, por conta disso, eles não entraram mais na minha carteira. Um nunca entrou, que foi o de shopping, não lembro, nunca entrou. Mas o de laje, eu fiquei traumatizada depois que eu tive o RECT na minha carteira. Certo, certo. E isso, essa questão de alocação, e é bom todo mundo ter em mente que ninguém, até eu quando eu comecei, tem alguns erros, todo mundo começa, o que acontece quando você começa a andar de bicicleta? Às vezes você cai, você
Ninguém começa já sem saber se equilibrar na bicicleta, já sai andando e já nasce aprendendo, né? Então, e aqui a gente está justamente para isso, para tentar também te ajudar, né, nessa sua transição de carteira, para que você tenha aí menos risco, para que você tenha um retorno maior, para que você consiga, né, você falou, né, no passado, acho, uns dias atrás, que o seu principal objetivo era reinvestir as cotas e o que você recebe, pagar aí mais do que você recebe com as suas diárias. Então, você vai tirando dias de trabalho, porque você vai recebendo cada vez mais de rendimentos. E a Lana pode até complementar falando, né, desses dois principais segmentos. E não nesse vídeo, mas no próximo eu vou falar de um principal segmento, né, desses dois que você falou, que você precisa já começar a pensar em realocar dentro da sua carteira. Então, a gente já vai, se o pessoal gostar, né, se o pessoal curtir e comentar bastante dentro desse vídeo, a gente vai fazer um segundo vídeo falando sobre ativos, né, falar sobre cada um dos seus ativos, fazer uma análise de cada um deles, né, aqui a gente está falando mais sobre os segmentos, né, sobre erros e acertos, e que são totalmente normais. Então, eu vi você fazendo algumas caras aí de que, não, calma, respira um pouco, que vai dar tudo certo. Fala aí, Lana. Tá preparada, Verinha? Eu tô, Lana, sabe por quê? Assim, porque eu tenho acesso às carteiras do Clube FI. E quando eu abro as carteiras recomendadas lá do Clube FI, elas estão super valorizadas, principalmente crescimento de ativo, valorização do ativo e também os rendimentos, né? Então, eu tenho que estar disposta a renunciar, a desmistificar algumas coisas da minha mente para poder, né, eu conseguir mudar, porque se eu ficar sempre com o mesmo pensamento e como fazendo a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito, porque eu estou na mesma tese. Então, estou disposta, sim. Não vou dizer que é muito fácil, acho que quem é investidor em casa me entende, mas se a gente quer ter uma performance melhor e um resultado melhor, a gente tem que estar disposto, sim. Ainda mais se tratando de 2 analistas, né? Não é todo dia. Mas é bem o que o Danilo falou, né? E não só para quem está começando, mas a jornada do investidor é feita de muitos erros e acertos. Afinal, você é uma iniciante, de certa forma, né, Vera? Mas não é tão iniciante assim. Você já investe há um tempo, já consegue conhecer os fundos, ler relatório gerencial, acompanha de perto, mas sempre tem o que a gente melhorar e ver uma outra perspectiva, né? Então, até aproveitando, se vocês, assim como a Vera, querem olhar as carteiras do Clube FI, acompanhar, ter recomendações minhas e do Danilo de fundos com essa visão mais macro de diversificação entre setores, momento econômico, buscando sempre estar com uma performance melhor do que a média do mercado, temos diversos planos aqui no clube. Até se quiser mostrar aí, Danilo, como as pessoas fazem para olhar dentro do site, quais são os planos e como conhecer um pouco mais? Claro. Bom, falando aqui bem rápido dos planos, e aí, para quem está começando, o ideal seria o plano mais básico de todos, né? Vou até fazer o logo off aqui, que eu acho que para mim vai aparecer o upgrade, mas você vai em serviço, você abrir o site, vai em serviços e research, plano de assinatura, já vai cair aqui nos planos para você tomar a sua decisão. O FII Data básico é para quem já está aqui, ó, para quem está começando, ou seja, você vai ter já research dentro dele, a carteira de R$50 até 5 mil, ou seja, você começa a investir com seus primeiros reais ali, e depois que você dá esse passo inicial, depois dos 5 mil, você vai para o Data Plus, que ele já tem as carteiras mais desenvolvidas, né? Já tem 3 carteiras com 3 teses diferentes de renda, valor e ganho de patrimônio, então esse plano já seria mais avançado para quem já investe, né, já tem um montante maior investido, maior que R$5.000. E o professional, que seria para os profissionais mesmo, quem quer acompanhar os dados do mercado imobiliário, dados de imóveis, a gente tem relatórios também que vão para o Data Plus, que também vão para o professional, onde você vai conseguir observar essas tendências do mercado imobiliário. Então, eu focaria aqui, poxa, estou começando, vou no Data Básico, vou pegar minhas primeiras carteiras, se eu já invisto, vou no Data Plus. Então, essa aqui é a dica de hoje. E dentro do básico, você tem 6 carteiras, dentro dos 50 aos 5 mil. Então, você já consegue aí
tem uma boa faixa aí de investimentos para você começar a dar os seus primeiros passos em FIIs. E se já investe, já vai para o Data Plus, escolhe o seu perfil de investidor e também tem as carteiras para cada tipo de perfil. E é isso. Perfeito, Danilo. E voltando um pouco aqui para a carteira da Vera, como a gente conversou hoje, não é uma carteira necessariamente ruim, mas tem muitos pontos para ajustar, e principalmente a diversificação, ter mais ativos e acrescentar mais segmentos na carteira, principalmente aí no segmento de tijolo, tem dois em específico que a gente já pensou aqui. Um deles que tem a melhor perspectiva de valorização no longo prazo, que é um que está mais descontado no IFIX até hoje, e outro que a gente vê que tem boas perspectivas aí de entregar bons dividendos no ano de 2024. Se você quiser saber um pouco mais, para esse vídeo também não ficar tão longo assim, a gente faz uma segunda rodada falando quais são esses segmentos, por que a gente vê positivamente eles e conversa um pouco mais das perspectivas daqui para frente, até para a Vera falar um pouco mais o que ela acha desses segmentos e por que ela não investe neles até hoje. Boa. Obrigado a todos e lembrar que também temos o cupom de 10% de desconto, o cupom aqui da Vera, que também vai ficar no link da descrição. E até o próximo vídeo, onde a gente vai entrar e fazer a cirurgia aí na carteira da Vera. Gostei! Boa, boa. Bom, gente, só resta agradecer, né, a todos que se dispuseram a assistir. Eu sei que tem muitas coisas para eu aprender. Eu acredito que o pessoal que está em casa também vai ser bem curioso. Eu acredito que a mudança vai ser meio que radical, pelo menos assim na rentabilidade, né, e valorização da minha carteira. E é isso, eu queria agradecer a Alana, o Danilo, né, por essa ajuda maravilhosa. Eu super agradeço. E de verdade, eu acredito que vai melhorar muito minha carteira, porque eu quero ver minha carteira igual as carteirinhas lá, viu? Do Clube FI. Carteirinhas não, né? Carteirinha só de R$ 50 lá, que é público, porque quem quiser se cadastrar não paga nada, já tem acesso, né? Já tem uma ferramenta gratuita maravilhosa, quer cadastrar sua carteira, já fiz aqui como que cadastra, como que corrige, como que exclui um ativo se ficar duplicado. E se a pessoa quiser, né, ter mais conteúdo, ter mais ajuda, tem a partir do plano básico, né, para estar assinando, né? E tem o cupom de desconto aqui, claro, na descrição, mas o importante, acho que o primeiro passo é se cadastrar na plataforma, ver como que é lá dentro e também já ver que tem ferramentas gratuitas que vai agregar muito, principalmente na montagem das carteiras dos ativos. E obrigada, gente, é isso. Obrigada a Obrigado. todos e até a próxima. Tchau, tchau.